É o seguinte, ó. Tava dando uma olhadinha na nota de vocês do terceiro bimestre, foram satisfatórias, tá? Eu fico feliz com o resultado que nós estamos tendo, né? Primeira vez que eu dou aula de história para vocês, eu acho que vocês estão conseguindo assimilar da melhor maneira possível, porque nada melhor, eu acho, isso daí, na minha opinião, porque da mesma forma que eu sou professor de vocês, eu também sou aluno, eu já tive aula online, tá, na faculdade, e para mim, eu particularmente não gosto muito, tá? Eu prefiro aquele contato, tanto com os colegas, tanto com o professor, porque... Pessoalmente. Exatamente, porque você não aprende só com o professor, você aprende com seus colegas também, tá? Tira alguma dúvida na momentânea, enfim. Então, eu prefiro aula normal, assim, tá? Mas eu estou gostando, assim, do resultado, porque isso daí reflete nas notas, né? A maioria de vocês aí tiveram uma nota legal, assim. Eu gostei muito. Espero que vocês tenham assimilado alguma coisa. Eu acredito que sim. Vocês são meninos muito Professor, espertos, né? Muito espertos. Oi, sua nota eu caí um pouquinho. caiu, né, Gustavo? Caiu, né? Eu Mas, ó, tava, no terceiro bimestre, no segundo, eu tirei 9, nessa eu tirei 7,5. né? 7,5, deixa eu ver aqui. Você tirou 7,5, deixa eu ver por quê, né? Onde que foi que você... Gustavo, cadê? Não, professor, não é necessário, não. Não? Não, Esquece. só para me tirar uma dúvida. Ah, você foi bem na avaliação mensal, na avaliação bimestral razoável, né? Eu sei que eu tirei 10 no primeiro bimestre, depois fui tirando 9. Gustavo. Não, Gustavo, você ficou com... Deixa eu ver aqui. Você ficou com 9,5. Olha direito a nossa história lá, 9,5. Não. Pera aí, que eu não também. Mas, se eu não me engano, eu tirei 10 no primeiro bimestre, depois eu fui tirando 9, 9,5. Estela. Não precisa não, pode deixar lá, deixa. 9,5 você ficou. Ó, pessoal, vamos então dar início à aula, depois a gente vê essas questões aí, tá bom? Ó, só um pouquinho. Deixa eu pegar o conteúdo de hoje. Ó, é o seguinte, nós estamos mudando de capítulo, né? A gente tá terminando, né? Um capítulo que fala de escravidão, tá? Ô, professor, Oi. desculpa, foi besteira minha. Eu tirei 7,5 em ciências. História, você foi bem, cara. Ô, você foi bem, pô. História tirei Foi 9,5 bem. mesmo. Inclusive, pessoal, quem eu tô vendo participação, tá? O que é participação? É quem tá aqui na live, quem questiona, quem faz pergunta. Você pode ter certeza, vocês ganharam um ponto extra, porque eu acho importante a participação, tá? É importante, tá? Então, ó, continuem assim. Essa sala aqui eu não tenho nada que reclamar. Ô, professor, Parabéns, de coração. Vocês estão de parabéns, tá? Pode falar. você lembra que na aula passada eu tinha feito uma pergunta? Exatamente. Ô, Iago, inclusive... Eu marquei aqui. Eu ia começar com você, cara. Eu ia começar com você mesmo. Pode refazer a pergunta, que ainda a gente vai falar um pouquinho do capítulo, capítulo 10, né? Capítulo 10. Pode começar, Iago. Você tá com a bola, cara. Tá. Os escravos deixaram alguma religião? Ah, boa. Ó, deixaram sim, tá? Pessoal, inclusive, eu conto para vocês assim, relacionado à religião. Professor, qual página? Ó, é o capítulo. Peraí, Gustavo, deixa eu só. Peraí, Iago, que eu já te respondo, tá? Só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. 220.
Pronto, Giovana, Não, 220 220. não, 200 e... Não, peraí, só um pouquinho, que eu acho que eu errei aqui a página. Peraí, rapidinho. É. 215 aproximadamente. Pronto, Giovana, 215. É isso aí. Ó, pessoal, então vamos Tá lá, bom. respondendo lá e conversando um pouco mais, né, relacionado à escravidão, tá? Então, Iago, existem sim, até hoje, aqui no nosso país, religião relacionado à cultura africana, tá? Que é, por exemplo, o candomblé, né? O candomblé é uma religião bastante difundida aqui no nosso país, tá? E uma religião muito importante, tá? Onde ele meio que se difunde, por exemplo, com a religião católica, tá? São mesmos, por exemplo, são mesmos santos, tá? Só que com nomes diferentes, tá? Então, por exemplo, vou dar só um exemplo para você. Tem uma santa chamada Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima. Se eu não me engano. Na religião católica também tem, Nossa Senhora de Fátima. Não, na religião católica. E no candomblé, ela tem um outro nome, Yansan, por exemplo. Então, só o nome do santo que muda, tá? Mas a crença mais ou menos parecida ali, tá? Eu nunca... Eles creem em um Deus único? Ou em vários? Você fala se é monoteísta. Se é monoteísta. Tem vários santos, né? Que eles cultuam, tá? E a crença dele pode-se dizer que é monoteísta, tá? Então, é uma religião bastante difundida aqui no nosso país, tá? O lugar, né, onde eles frequentam, por exemplo, as outras religiões a gente pode chamar de igreja, no candomblé eles chamam de terreiro, tá? Mas é bastante difundida e é bastante aculturada, tá? Essa religião aí é bastante difundida aqui no Brasil. Tem muitos adeptos. Vocês já foram na praia? Na praia, por exemplo, sexta-feira, você vai na praia à noite, tem várias pessoas de vestido de branco, né? Então, são dessa religião, tá? E eles vão porque eles cultuam aquela santa que eles falam santa do mar, né? Das águas, né? Que é Iemanjá, tá? Ia falar isso, Iemanjá. É uma santa da religião do candomblé, né? Então, isso aí é uma religião que veio dos costumes, né, africanos. Os africanos trouxeram para o Brasil, tá? Essa religião. E até hoje é difundida aqui no nosso país. Beleza, Iago? Oi. Essa religião aí sofre bastante preconceito. Olha só que bacana. Tá vendo por que eu gosto de vocês? Tá vendo por que eu gosto de vocês? Inclusive, pessoal, de coração eu vou falar assim para vocês, porque assim, às vezes as pessoas elas demonstram um preconceito com uma determinada cultura ou com uma determinada um estilo de vida. O preconceito ele está enraizado aqui no Brasil, em todas as formas na sociedade, inclusive na religião. E eu vou contar para vocês um episódio que aconteceu comigo, tá? Assim, o que acontece? Às vezes, que nem no meu caso, a minha mãe, ela tinha assim, ela não tinha muito conhecimento. Então, quando você vê uma pessoa lá de branco, né, do candomblé e tudo mais, muitas pessoas associam isso a uma coisa ruim. Sei lá, fala que é macumba, fala que... A gente já ouviu um monte de coisa, né, que eu não preciso ficar aqui falando, tá? Mas Sim, na maioria das vezes acontece isso. Isso daí, por exemplo, eu tinha esse preconceito. Por quê? Porque a minha mãe, meus pais me passaram isso.
E eu não fui atrás de pesquisar, de ler, para entender, para saber como é que funciona, tá? E a culpa era minha? Não, a culpa não é minha. A culpa é de quem passou a coisa para mim. Eu, como criança, como leigo, estou aprendendo as coisas ainda. Aí a sua mãe, seu pai vai falar assim, ó, não chega perto aí não, porque isso aí é não sei o que, não sei o que lá. Então, Várias coisas que eu acho que vocês sabem como é que são, né? uhum. Pessoal, sabe quando eu fui abrir a minha cabeça para isso aí? Na faculdade. Porque tinha um grande amigo meu na época de faculdade, que ele era da religião do Candomblé. E aí ele começou a me explicar a religião como que era, não uma religião como outra qualquer. Eles cultuam coisa boa, pessoal. Coisa boa. Pode acreditar. E sempre, isso aí é uma coisa. Professor, Oi. mas infelizmente tem pessoas que não usam isso pro bem. Então, Não é sempre assim. Então, professor, posso falar uma coisa? Pode, fica à vontade, pessoal. Fica à vontade. Lá na minha rua, assim, no canto assim mais afastado, tinha pessoas dessa religião. Eles sempre Na minha iam rua também tem. trabalhar. Sim, lá perto tinha tipo um rio assim. Aí eles sempre iam lá pra dar oferenda pra Iemanjá. Aí, geralmente, assim, quando as pessoas olhavam pra eles tinham muito preconceito. Só que, assim, eu acho que parte das pessoas dessa religião não usava essa coisa pro bem, porque teve um acontecimento muito estranho, assim, e eu não sei se é bom contar aqui, mas foi muito estranho. então, e se eu falar que eu tenho, meus vizinhos são, e sabe aquele, não sei o que é aquilo, não sei se é uma farofa, Você. não sei o Ah, que é, que eles colocam ali no mato. É um bando de mal amado, isso aí. Mas, Ah, assim, eu eles sei, colocam ali, colocam galinha, meus cachorros vão lá e vão comer. Gente, elas vão lá no portão do vizinho pra comer. Parece que passa fome. não, Que tá então, ô, acontecendo? Estela, Mano, deixa eu explicar para você o que que é isso aí. Isso daí a gente, né, eles chamam, porque esse meu amigo ele me explicou várias coisas. Eles chamam de oferenda. Faz parte do culto dele, da religião, entendeu? Eles, sei lá, sofreram ou passaram por uma bênção, algo que eles pediram, um café que eles têm, enfim, para um santo, sei lá, para uma entidade. E aí, eles vão lá fazer uma oferenda, meio que, o que é uma oferenda? É um agradecimento por algo alcançado que eles tiveram com o santo deles, com o que eles acreditam. Não é nada mais do que isso, tá? É uma oferenda, tá? Então, é isso. glória que não deseja nada demais. Nada de mal. Então, pessoal, ó, é o seguinte, só para a gente esmiuçar um pouquinho melhor isso daí, aí a gente já passa para outro tema. Sempre quando, isso é muito importante, tá? Prestem atenção, isso é muito importante. Sempre quando alguém, qualquer pessoa, falar ou tentar passar algo para vocês, hoje, pessoal, hoje a tecnologia está à nossa disposição. Vão na internet, pesquisem, leiam sobre o tema. Sejam críticos. Procurem entender, procurem saber. Vocês têm a tecnologia na mão de vocês, tá? E vocês têm que saber usar o lado bom, para o conhecimento de vocês. Para quando alguém chegar e falar assim para você, que nem falaram para mim, isso daí é macumba, é isso, é aquilo, tá? Você vai falar assim, não é uma religião como outra qualquer, eles acreditam, é o sincretismo deles, eles acreditam nisso, e é a religião deles, tem que respeitar a religião, a cultura, é coisa que todo mundo tem a sua, tá? E acredita nisso, e você acredita em outra coisa, enfim, e a gente vive numa democracia religiosa também. Tá bom, pessoal? Tá bom? Tranquilo? Oi, Iago. Professor, Oi. tipo assim, o certo é respeitar. Do mesmo jeito que eles não falam nada da nossa, a gente também tem que ficar falando. Exatamente. Mas, tipo Gustavo, assim, infelizmente, ele tem algumas pessoas que não usam isso pro bem, usa pro mal, porque muitas e muitas vezes, tipo assim, caminhando no pasto,
eu via isso dentro de um negócio cheio de nome. Aham. Passava, já dava arrepio. Aqui, Então, Ah. às vezes, Gustavo, esses nomes são nomes de pessoas que estão precisando de alguma bênção, ou estão doentes, ou estão, enfim, ou estão com alguma enfermidade, e esses nomes foram colocados lá para oração. Entendeu? Entendeu como é que é? Então, e outra, vocês falaram de preconceito, muito bem lembrado. O que aconteceu com o negro quando ele veio aqui para ser escravizado? Ele foi forçado a fazer um trabalho, tá? Sem pagamento, recebia castigo. Tá? Tudo isso a gente já conversou nas outras aulas, né? Mas também ele foi ceifado na sua cultura. Eles eram proibidos de manifestar a sua cultura, a sua religião. Eles foram obrigados a terem outra religião, que foi o catolicismo, né? Então, pessoal, pense nisso, tá? Pense nisso. Isso aí foi uma outra forma de escravidão, né? Escravizaram até a cultura deles, né? Eles não puderam exercer sua cultura, sua religião, enfim. Isso aí também foi uma coisa que foi tirada deles, né? Isso aí até esqueci de falar, foi até importante a gente voltar nesse tema, né? Para não ficar dúvida nenhuma, tá bom? Então, é isso. Mais alguém tem mais Hein, professor? sobre esse tema? Pode falar, tá, pessoal? Fique à vontade. Professor, Oi. Fala, Iago. a religião católica também às vezes sofre muito, porque os evangélicos falam que as imagens que a gente tem, por exemplo, de Nossa Senhora Aparecida, dos outros santos, os evangélicos falam que a gente fica adorando imagem, mas a gente não adora. A gente apenas, como que eu posso dizer? Tipo, a gente eu não sei falar. É uma intercessão, né? É uma intercessão. Isso. É isso mesmo. Iago, ó, seguinte, vamos entrar nesse mérito, não? Dessa questão de religião agora. Eu só te falo uma coisa. Assim, isso aí entra no que acho que foi o Gustavo que falou, né? O respeito. Independente se eles falam isso da sua religião e tal, o importante é o quê? Você respeitar deles, né? Deixa as pessoas julgarem, não tem problema. O importante é nós acreditarmos em algo e seguir aquilo ali, não importa muito da opinião das outras pessoas, importa o que você está sentindo. Se isso aí faz bem para você ou não. Se faz bem, não tem por que você ficar ouvindo o que os outros falam, deixa eles falar. Mas isso daí, eu estou falando, pessoal, em relação a todas as religiões, aqui eu não estou criticando a religião A, nem B, nem C. É o que o Gustavo falou, respeito. Cada um respeita a religião do outro, né? O que o outro vai fazer ou não, e não só em religião, em tudo, né? O respeito Ô, professor, está em primeiro lugar, o resto professor, é relevante. Pode falar. eu vou ter que sair da aula porque eu tenho um dentista marcado. Tá bom, você termina de assistir. Aí eu depois. termino. Ia falar isso, depois eu termino de assistir pelo Você mundo. não tem medo de pelo dentista, mundo, não, tá? né? Você Não. tem medo de dentista, não, né? Já arranquei 6 dentes, tá de Vai boa. com Deus lá. Boa sorte para você. Tchau. Você assiste a aula, tá bom? Tá bom, Abraço. tchau. Boa semana, bom final de semana. Pra vocês também. Tchau, pessoal. Então, pessoal, vamos lá? Ó, alguém tem mais alguma pergunta a respeito do capítulo 10? Hã? Se tiverem, pode ficar à vontade, tá, pessoal? Acho que não. Não? Tranquilo? A gente pode passar para o outro capítulo? Tem certeza? Pode. Tá bom. Então, pessoal, ó, vamos lá. Essa semana eu ainda não deixei atividade para vocês no mundo, tá? Por quê? Porque eu quero que vocês deem uma lida no livro, ou então no textinho que eu deixei lá na plataforma, tá? Sempre quando entrar em um capítulo novo, eu gostaria que vocês lessem primeiro, né, o capítulo. Tentem ler, pessoal. Ler é importante, tá? Então, lê o capítulo 11, que a gente vai entrar.
ele fala sobre o ciclo açucareiro no Brasil, tá? E qual relação, né, que os holandeses tiveram nesse ciclo, tá? Primeira coisa, pessoal, antes de eu começar a falar sobre o ciclo, a gente fala de ciclo, a gente falou, né, do ciclo do pau-brasil, tá? Foi o primeiro produto a ser explorado aqui no nosso país. E depois, né, posteriormente, ao ciclo da açúcar. Mas, para vocês, o que vocês entendem como ciclo? O ciclo do pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, O que vocês entendem como esse ciclo? Para a gente começar a falar sobre Uma coisa que não acaba. uma coisa que não acaba, Matheus? Você acha? O que mais? Sim. O que mais? Alguém tem alguma resposta diferente da do Matheus? Todo mundo acredita nisso que o Matheus falou? Tá. O que o Matheus falou? O Matheus falou que ciclo é uma coisa que não acaba. Vocês acham que ele tem razão ou não? Ou quem É verdade. Geralmente, É geralmente acaba. Algumas coisas acabam, mas quem falou? tipo a vida. Perdão, Sim. quem está falando agora? Isabela. É a Isabela. Oh, desculpa, Isabela. É a Isabela. Bacana, Isabela. Bacana. Por que você acha que não acaba? Porque assim, Quer dizer, tipo, que acaba, né? Você vamos falou que dar, acaba, né? vamos dar um exemplo da nossa vida. A gente nasce, cresce, se reproduz e morre. Não tem como mudar isso. E cada etapa dessa que você falou é um ciclo. Sim. Muito bem. Ó, adorei a sua colocação. Perfeito. Esse exemplo que você deu, isso ajuda a nós a explicarmos esse tema. Exatamente. Cada época da nossa vida é um ciclo. Quando a gente nasce, a gente é um bebê, a gente depende da nossa mãe, né? Para dar banho em nós, para dar comida. Aí depois entra no ciclo quando a gente é criança, a gente já está comendo sozinho, é um ciclo, certo? A gente já tá nós já estamos comendo sozinho, nós já andamos sozinho, a gente é dependente ainda? Somos, tá? Mas já é um outro ciclo. Aí depois a gente entra no quê? Ciclo da adolescência, tá? Onde a gente vai ter uma mudança no nosso corpo, no nosso comportamento, enfim. E depois o ciclo adulto, onde nós vamos ter mais responsabilidades, enfim. Então, cada parte da nossa vida, assim, é um ciclo, tá? Então, o Matheus falou que o ciclo é uma coisa que não acaba. Pelo contrário, Matheus, tá? Só para você entender. Ciclo é uma coisa, na maioria das vezes, passageira, tá? E esse exemplo que a Isabela deu é perfeito, tá? Então, teve o ciclo relacionado aqui à história aqui do Brasil, tá? O ciclo do pau-brasil foi passageiro, tá? E aí a gente vai entender por que o pau-brasil era um produto muito extraído, né? Explorado aqui no Brasil, e ele deixou de ser tão explorado assim, passando para cana-de-açúcar, tá? E aí a gente vai entender por quê. Hoje essa aula é só uma introdução, tá, nesse tema. E aí na próxima aula, na próxima live, a gente vai começar a nos aprofundarmos melhor nesse tema. Então, eu falo para vocês, eu vou fazer uma pergunta. E aí eu gostaria que vocês falassem mesmo, porque quando vocês começam a falar assim, colocar a opinião de vocês, a gente começa a esmiuçar o capítulo, que nem vocês fizeram agora. Muito bacana, tá, pessoal? Estou gostando muito. Ó, então, por que vocês acham que o Brasil deixou, né, de lado um pouquinho o pau-brasil e foi para produção de cana-de-açúcar, tá? Por que vocês acham? Talvez porque valia mais? Boa, Matheus. Valia mais nesse sentido de mais lucro, mais dinheiro, mais riqueza, né? A gente pode se dizer que sim,
Sim, perfeito. Mais alguém? Mais alguém, além do Matheus? Aí, meninas. Ninguém? Pode repetir, Lucy? Eu não entendi, Não calma. nada, gente. Eu pareço De novo, peraí. Hã? Quem que Eu me pareço. falou? Sabe aquele. Sabe, Alves, Skills? Eu pareço as Skeleton, mas aquela mais gordinha, sabe? Hã? Mano, Mas se fala, pergunta de você novo. tá na imaginação das. Véi! Não, então, a Isabela perguntou. Ô, Estela, não entendi a sua colocação. A Estela, o áudio não está aparecendo. Deixa eu colocar de novo. Ela se acha desligada. Não, eu sei. Deixa eu Véi, colocar. minha bochecha é maior que meu pescoço, gente. Não, não esquenta a cabeça com isso, não. Ela Tranquilo. também parece uma Tá garrafinha bem, d'água. tá bem. Pessoal, ó, deixa eu repetir de novo a pergunta. Ó, eu perguntei se por que que o Brasil, né, deixou de lado um pouco o pau-brasil, né, que foi o primeiro produto a ser explorado e passou a explorar, né, para exportação o açúcar, né, e resolveu produzir aqui ou plantar, né, fazer o plantio da cana de açúcar. O Matheus ele respondeu assim: porque talvez o Brasil teve mais lucro. Perfeito. Aí eu perguntei, alguém tem alguma resposta diferente da do Matheus? Acho que o açúcar era uma coisa nova lá naquela época, não era? Pode ser. Para os portugueses, não. Eu já vou explicar por quê, tá? Mas era um produto novo, sim, tá? Era um produto novo, sim, e com bastante valor na Europa. Tá? Então ia vender bastante. Pensa bem, pessoal, pensa bem. Eu vou fazer uma colocação e aí vocês vão entender. Aqui, eu acho que pode ter alguém que goste de, por exemplo, um suco sem açúcar. Mas... Depende do suco. Tipo, suco de laranja. Se a laranja tá doce, eu tomo sem açúcar. Exatamente. Eu também tomo sem açúcar. Mas, por exemplo, um suco de limão. Saúde. Um suco de limão. Não tem como você tomar sem açúcar. Sem açúcar é bom. Sem açúcar também é bom? Então, aí varia do gosto. Mas, pessoal, lembra bem. A gente, por exemplo, a mãe de vocês, por exemplo, vai fazer um bolo, vai fazer alguma coisa. Tudo vai açúcar. Tudo de doce, é claro, né? De doce que nós comemos, vai açúcar. Então, olha só a importância desse produto, tá? Pro mundo, tá? Então, açúcar era uma coisa nova. Pessoal, abaixa um pouquinho, tá vindo um barulho. Tá ouvindo? Então, olha só a importância disso, né? De se introduzir no mercado internacional, né? Produto que nem açúcar, tá? Que é importante. É importante. Eu acho que vai, sei lá, de 10 pessoas, pelo menos 7 usa açúcar. Imagina naquela época. Era uma coisa nova em relação a hoje em dia, né? Que nós já conhecemos, né, o produto. Mas naquela época não. Naquela época era uma coisa nova, assim, tá? E aí, aliado a isso, porque, pessoal, olha bem, associa sempre o plantio da cana-de-açúcar com uma grande propriedade, tá? Porque a cana-de-açúcar ela precisa de uma grande propriedade para o produto para ser plantado em larga escala, tá? Então, vocês já ouviram falar naqueles sistemas... O que vocês já ouviram falar nos sistemas plantation? Já ouviram falar nessa palavra? Sim. Sim? Acho que na aula da Adriana. Na aula da Adriana? E o que é isso? O que a professora Adriana explicou para vocês desse sistema? Plantio de alguma É um coisa grande só. sistema de plantação que só plantava um tipo de vegetais, frutas, esse negócio. Era uma monocultura bem grande. Monocultura. Muito bem, pessoal. Muito bem. Tá vendo só? Tem coisa que a gente tem que assimilar. Porque isso daí vai servir para a vida de estudante de vocês, tá? Vocês vão fazer o Enem, lá no 3º ano do ensino médio, vai ter alguma pergunta que vai falar de plantation.
Aí você já vai lembrar, ó, produção de um só produto, a monocultura, em grande latifúndio, produção de monocultura, um produto só, uma grande mão de obra, geralmente mão de obra escrava, para exportação, tá? Nunca esqueçam disso. Então, e aliado também, aqui no Brasil, a cana-de-açúcar, pessoal. O que vocês acham? Vocês acham que se plantar açúcar, por exemplo, lá na Ásia, determinado ponto da Ásia, onde o solo lá faz muito frio, tá? Faz muito frio, temperatura mais baixa. Você acha que vai ter a mesma produtividade que aqui no Brasil? O que vocês acham? Eu acho que não. Não, né? Então, Acho que não também. a cana-de-açúcar é um produto para o clima tropical, aonde se encaixaria perfeitamente aqui no nosso país. O Brasil não tem um clima tropical? O Brasil é um país de clima tropical, né, pessoal? Então, é outra coisa que se encaixou. E isso também é importante vocês assimilarem, tá? A cana-de-açúcar, ela foi introduzida no Nordeste brasileiro, tá? Naquela região da zona da mata, tá? Que a gente chama. Onde tem no litoral, né? E no litoral do Nordeste, tá? Mais precisamente na Bahia e em Pernambuco, onde tem um solo muito rico chamado de, vamos ver se vocês já ouviram falar disso. Esse solo, ele lembra uma fruta, o nome de uma fruta. Não? Ninguém nunca ouviu falar? Solo de Massampê, tá? É um solo muito rico, tá? Com alto poder de nutrientes, né? Um solo muito rico, tá? E era mais um fator aí importante que a região do Nordeste tinha ali, né? Para a implementação dos grandes engenhos, tá? De cana-de-açúcar, tá? Pessoal, aí a cana-de-açúcar ela ia ser plantada, né, com uma grande mão de obra escrava. Então, os portugueses eles iam ganhar de dois lados, né? Eles na produção e na exportação de açúcar. E que mais? Tem uma coisa muito importante aí. Precisava de uma mão de obra muito grande, não precisava? Para trabalhar lá nos canaviais, para plantar cana, para arar cana, o plantio, para cortar, né, fazer o corte da cana, né, que é a parte mais importante. Não precisava de uma grande mão de obra. De quem era essa mão de obra? Era dos escravos africanos, certo? Hã? Dos escravos africanos, certo? Então o Brasil ganhava, né? Portugal, a coroa na época, ela ganhava o plantio e a exportação, a venda do açúcar na Europa, e também pelo outro lado, ele ganhava também o comércio de escravos, tá? Em larga escala, pessoal. Então, o negro era o escravo, né? O negro, né? Era muito valioso. O comércio de escravo era muito importante e rendia um lucro enorme para a coroa, tá? Então, olha, dois lados, tá? Ganhava na venda da açúcar e ganhava na venda no comércio de escravos, tá? Lembra quando eu falei para vocês que 5 milhões de africanos, de negros, né, de escravizados, né, vieram para o Brasil, tá? Era praticamente mais do que a população, praticamente, ou se equiparava, né, a população que existia aqui, tá? Eu fico indignada com isso. Oi? Eu fico indignada com isso. Porque eles pensam que só porque eles têm uma cor de pele diferente, eles são superiores. Eu não entendo. Então, Isabela, mas assim, a gente já havia conversado com isso, né? Eram outros tempos. Então, as pessoas que nasciam, né? Eles aprendiam que isso daí era uma coisa certa, tá?
eles eram doutrinados ao negro, a uma raça, enfim. Hoje em dia, não, hoje em dia não, hoje em dia isso não existe. Você fala assim, professor, tem preconceito? Tem, até hoje existe preconceito, tá, com o negro. A gente sabe que, nós sabemos que existe. Mas, por que que isso aí te indigna? Porque você sabe que isso daí é uma coisa que nós somos todos iguais, né? Não existe uma raça superior à outra. Não existe, pessoal. Mas, naquela época, as pessoas eram doutrinadas, era uma outra época, que o negro é uma raça inferior, infelizmente. E aí, o pai passava para o filho, depois o filho passava para o filho, enfim. E isso aí foi 3 séculos assim, né? Então, pessoal, ó, é o seguinte, na próxima aula, agora a live já está acabando, na próxima aula a gente vai continuar com esse tema, tá? E o que eu pediria? Leiam o tema, tá? Tentam ler o que eu coloquei lá. Eu coloquei um texto referente aos holandeses, né? Fala muito disso nesse capítulo, que os holandeses eles invadiram o litoral brasileiro, o Nordeste brasileiro, tá? Aonde plantava a cana, tá? E a gente vai saber por quê, vai entender por quê, tá? Que os holandeses invadiram lá e depois eles foram expulsos. A gente vai entender todo esse processo a partir da próxima aula. Então, leiam lá, tentam entender para vocês questionarem, para vocês fazerem perguntas para mim na próxima aula. Estou gostando muito da aula com o 7º A, tá muito bacana, viu, pessoal? Ó, por hoje a gente fica por aqui, tá? A gente volta nesse tema na próxima aula. Obrigado, hein, pessoal? Valeu mesmo pela aula de hoje. Gostei muito. Bom final de semana aí para vocês. Você. Tchau, professor. Tchau, professor. Bom final de semana. Bom final de semana. E os professores atrasados, moço. Tchau, professor. Bom final de semana, professor. O professor Alex está aqui, ó, dando um bom final de semana para vocês. Estão enxergando ele aqui? Dá tchau com o Alex aí, ó. Bom final de semana também, Alex. E ó, obrigado quem falou feliz dia dos professores. Obrigado, tá, pessoal? Obrigado. De nada. Bom final de semana aí para vocês. Tchau. Tá? Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau. 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 Beijo.